Olá! Hoje a gente vai fundo em um verdadeiro clássico, um livro que mudou o jogo para muita gente de sucesso. Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. A promessa dele é bem ousada, né? Dizem que existe um único e poderoso segredo para o sucesso. E que ele está escondido ali, em cada capítulo, só esperando para ser encontrado. E olha, tudo isso começou com um desafio que parece coisa de filme. Imagina só, Andrew Carnegie, que na época era um dos homens mais ricos do planeta, olha para um jovem repórter, um tal de Napoleon Hill, e lança essa missão. Uma missão que levaria 20 anos. A tarefa: estudar as pessoas mais bem-sucedidas daquele tempo e transformar tudo o que aprendesse numa única filosofia. O objetivo era basicamente entregar para o mundo um mapa do tesouro para a realização pessoal. E o resultado dessa pesquisa, gente, foi impressionante. Hill descobriu que essa tal filosofia não era só uma teoria bonita no papel. Ela já estava em ação. Centenas das mentes mais brilhantes da história já usavam esses princípios. Pensa só, Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, todos eles, segundo Hill, aplicavam a mesmíssima lógica, mesmo sem dar o mesmo nome. O que isso mostra, na prática, é que essas ideias funcionam no mais alto nível. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Se existe um segredo, por onde a gente começa a procurar? Hill diz que toda grande fortuna, toda invenção, todo feito incrível, tudo tem exatamente o mesmo ponto de partida. Aquela faísca inicial que acende todo o resto. E aqui está ela, a primeira pista, a base de tudo. E não é um simples, eu queria tanto. Não é uma esperança vaga, é um desejo ardente. É uma obsessão, sabe? Um estado mental que vira a força principal na vida de alguém. Não é sobre querer uma coisa, é sobre precisar dela com a mesma força que a gente precisa de ar para respirar. Esse desejo ardente acaba alinhando todas as ações, todas as decisões naquela única direção. E essa história ilustra isso perfeitamente. Hill conta sobre um grande guerreiro que, chegando para uma batalha decisiva em território inimigo, mandou queimar os próprios navios. Ele simplesmente eliminou qualquer chance de recuar. A ponte foi queimada. A única opção era vencer. É esse tipo de comprometimento total que transforma um simples desejo num desejo ardente. Mas olha, ter um desejo ardente não quer dizer que a jornada vai ser fácil. Muito pelo contrário. A linha que separa o sucesso do fracasso muitas vezes é fininha, quase invisível. E a famosa parábola do ouro no livro mostra exatamente o ponto em que muita gente joga a toalha. A história é sobre um cara chamado R.U. Darby e o tio dele. Eles acharam ouro e investiram absolutamente tudo em máquinas. Conseguiram tirar um pouco, mas de repente o veio de ouro sumiu. Acabou. Desesperados, sem grana, eles desistiram. Venderam tudo a preço de banana para um dono de ferro velho. Só que esse dono do ferro velho, antes de jogar tudo fora, teve uma ideia simples. Chamou um engenheiro. E o que o engenheiro descobriu foi de cair o queixo. Eles tinham parado apenas 1 metro do ouro. O erro deles não foi falta de esforço, foi falta de conhecimento especializado. Eles não entendiam o conceito básico da mineração, chamado linhas de falha, que são só interrupções naturais no caminho do minério. Eles não sabiam que quase sempre, depois de uma falha dessas, o veio reaparece logo ali na frente. Eles confundiram um obstáculo temporário com um fracasso definitivo. Então, o pulo do gato é esse aqui. A tal da derrota temporária vai acontecer. É inevitável. Mas ela não é o fim. Ela é um feedback. É o universo te dando um toque. Olha, esse plano aí não tá legal. Refaz e tenta de novo. Pense em quantas vezes a gente desiste um pouquinho antes da virada, sem nem imaginar que a vitória estava logo ali. É nesse momento que a persistência vira o fator decisivo. E vamos ver como isso se encaixa, porque só o desejo ardente, por si só, não é suficiente. Ele precisa de uma estrutura, de um sistema de apoio para virar realidade. E um dos pilares mais importantes dessa estrutura é, sem dúvida, a persistência. Agora, olha só a história da escritora Fannie Hurst. Ela se mudou para Nova York com o sonho de viver da escrita. Por 4 longos anos, ela ralou trabalhando de dia e escrevendo à noite. Uma única revista, rejeitou os textos dela 36 vezes. Consegue imaginar a força mental para levar 36 nãos da mesma fonte e ainda assim continuar tentando? Isso é a persistência que o Hill tanto fala. A maioria das pessoas teria desistido lá pelo 5º não, mas ela não. E a persistência dela finalmente rompeu a barreira e o sucesso veio com tudo. Bom, junto com a persistência, tem outro pilar que é igualmente essencial: a decisão. Hill descobriu em sua pesquisa que a indecisão é uma das maiores causas do fracasso.
As pessoas de sucesso tomam decisões rápido e se mantêm firmes nelas. Elas não ficam se abalando pela opinião dos outros, que o livro chama genialmente de a mercadoria mais barata do mundo. Elas sabem o que querem e ponto final. O caso do Henry Ford com o motor V8 é um exemplo clássico disso. Os engenheiros dele falaram várias vezes que era impossível construir um motor de 8 cilindros numa peça só. A resposta de Ford não foi de dúvida, foi uma ordem. Ele não discutiu se era possível ou não. Ele decretou que ia acontecer. E a decisão dele foi tão inabalável, tão poderosa, que no fim das contas os engenheiros deram um jeito e descobriram como fazer um motor. Ele simplesmente tornou o impossível possível. Agora, se o desejo, a persistência e a decisão são os motores, o que vem a seguir é como se fosse o turbo. Hill chama de mente mestra, ou mastermind, e ele considerava isso um amplificador de todos os outros princípios. A definição é bem clara, né? Quando duas ou mais mentes se juntam em total harmonia para um objetivo em comum, elas criam uma terceira mente. Uma mente invisível, que é muito mais poderosa do que a soma das partes. Sabe quando duas pessoas estão conversando sobre uma ideia e do nada surge uma terceira ideia muito melhor que nenhuma delas teria tido sozinha? Então, isso, em grande escala, é o poder da mente mestra. E o mais interessante é ver isso na prática, numa escala gigantesca. A criação da US Steel é o maior exemplo disso. Charles Schwab, com um único discurso, conseguiu alinhar as mentes de dois titãs, Andrew Carnegie e o banqueiro JP Morgan. Essa aliança de mentes, essa mente mestra, deu origem à primeira corporação de $1 bilhão do mundo. E para ter uma ideia do poder que foi gerado ali, olha só esse detalhe. Morgan confessou depois que teria pago $100 milhões a mais, como está aqui no gráfico, se Carnegie tivesse pedido. Isso mostra o valor imenso que aquela negociação harmoniosa criou. E como a gente aplica esse princípio? Hill dá umas regras bem simples. É preciso ter um grupo, encontros regulares, um plano claro. Mas o ingrediente secreto, e ele insiste muito nisso, é a harmonia. Se não existir uma confiança e um respeito total entre os membros do grupo, a sinergia não acontece. O princípio simplesmente não funciona. Bom, a gente já viu o desejo, a persistência, a decisão, a mente mestra. Todas são peças de um quebra-cabeça bem maior. Agora, vamos juntar tudo isso para finalmente revelar o grande segredo que Carnegie desafiou Hill a descobrir. A pergunta de $1 milhão continua no ar, né? O que é que une todos esses conceitos? Que filosofia é essa que qualquer pessoa pode usar para alcançar o sucesso? O segredo está todo contido nesses versos que o Hill cita no livro. Não é uma fórmula mágica, não é um truque. A essência de toda a filosofia está na crença, no estado de espírito. O poder não vem de fora, ele vem de dentro. E aqui está, o grande segredo não é o desejo, ou a fé, ou a persistência, isoladamente. O segredo é a percepção de que todos esses princípios são, na verdade, ferramentas. Ferramentas para controlar e direcionar o poder da própria mente. É a aceitação profunda de que os pensamentos são coisas reais, que eles têm poder de criar, e que tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela também pode realizar. Essa é a grande verdade por trás do livro todo. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. O livro lista dezenas de desculpas, de álibis que as pessoas usam para justificar por que não têm sucesso. Então, a pergunta que fica é sobre uma escolha. A mente pode ser usada para construir pontes em direção aos objetivos, ou pode ser usada para construir muros de desculpas. A ferramenta é a mesma. O que a gente escolhe construir com ela, bom, isso faz toda a diferença.